Boa noite a todas e a todos. É um privilégio abrir os trabalhos do nosso evento Sustentabilidade Intergeracional da Proteção Social. É um evento da modalidade híbrida presencial, com transmissão simultânea via Zoom. É um evento realizado em parceria de EMAG, né, Escola dos Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região, e também dos grupos de pesquisa Cidadania, Constituição, Estado Democrático de Direito e o Sistema de Seguridade Social. Ambos são grupos de pesquisa vinculados ao programa de pós-graduação em Direito Político e Econômico da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós temos hoje a grande honra de receber a professora Marta Monsalve, Elisa Monsalve Cuellar, mas e conto também com a presença da minha querida amiga, companheira de Cope de Cruz, professora Zélia Luiza Perdonar. Eu cumprimento também as pessoas presentes, faço um agradecimento formal a toda a estrutura da escola, do tribunal da Terceira Região, e nomino o diretor da escola, doutor Nino Todo, pelo espaço sempre muito plural e muito amigo que sempre nos abre. Antes de passar a palavra e apresentar a professora Marta, eu gostaria de tentar colocar todos na mesma página, né? Dentro do nosso programa de pós-graduação, do qual a professora Zélia e eu somos professores, há 2 anos, um pouco mais até, nós temos um projeto de pesquisa que estuda a segurança jurídica coletiva, né? Houve, a um determinado instante, a ideia de expandir a análise da segurança jurídica de uma visão muito individual, na perspectiva convencional, de analisar direito adquirido, de analisar a confiança legítima, aqueles movimentos olhando para trás, para o presente, para frente, mas sempre numa visão convencional e individual. Quando nós nos demos conta que já havia muita discussão, né, com uma preocupação do coletivo, tanto intra quanto intergeracional. A ideia da segurança jurídica coletiva é essa que abraça essa visão de uma estabilidade, de uma confiabilidade em um sistema tanto intra quanto intergeracional, né? O que traz temas importantes como sustentabilidade, como um conjunto de preocupações que precisa compor o horizonte de quem estuda sistemas, de modo geral, sobretudo sistemas de seguridade, mas não só, sistemas de seguro propriamente privados, de planos de previdência e nessas linhas. A ideia da sustentabilidade já é muito conhecida em outras áreas, especialmente ambiental, mas ela é mais ampla do que isso, né? Então, é esse pacote de preocupação que nos move nesse projeto que é feito em parceria com a professora Zélia também, projeto em rede envolvendo a professora Marta. E é com muita satisfação que hoje nós temos o privilégio de contar com a presença da professora Marta. Arrisco aqui o meu portunhol, né? Bem-vinda, é um prazer muito grande e um honor para nós outros. A professora Marta Elisa Monsalve Cuellar é professora da Universidade La Gran Colômbia, em Bogotá, ex-presidente do Instituto Latino-Americano de Direito do Trabalho e da Seguridade Social, e é assessora técnica na Conferência Internacional do Trabalho desde 1989. Portanto, além de uma pessoa estimadíssima, muito gentil, cheia de energia, ela é riquíssima em conhecimento. Professora Marta, é um privilégio recebê-la, né? A senhora tem a palavra. Muito obrigado. Obligada yo. Muchísimas gracias, doctor Carlos Francisco, por sus palabras afectuosas para mí. Un saludo muy especial para el director, doctor Nino Toldo. Un agradecimiento y una honra para mí estar aquí, para los presentes y para todos los que están virtuales.
a la doctora Celia agradecer, porque gracias a ese convenio y esa aproximación de la Universidad Presbiteriana de Mackenzie y el tribunal, pues es posible realizar este encuentro, que más que una conferencia magistral, no, es una conversación que yo quiero tener con ustedes de unos temas que nos inquietan a todos, porque estamos asistiendo a una transformación del mundo evidente que no podemos desconocer. El tema, por demás, muy retador, muy importante, en el que ha pensado inclusive la OIT a través de sus principios de desarrollo sustentable y que pues tocan tantos aspectos y en especial lo relacionado con la protección social y las futuras generaciones. Para poner orden a mi conversación con ustedes, he hecho un pequeño esquema para también atender al tiempo asignado y quiero hacer una introducción muy breve, pensar en las bases de la financiación del sistema contributivo, las causas de la desfinanciación, también muy relacionadas al cambio de las relaciones laborales. Pensar que ha habido cálculos actuariales errados con aspectos políticos y económicos que no se han considerado. Mirar un poco qué ha sucedido con el sistema de reparto o las tasas de reemplazo, los efectos en las generaciones futuras, los factores de inequidad que siempre salen y las propuestas que se han venido haciendo para unas conclusiones. Les ruego que en el momento en que quieran interrumpan para que conversemos, para que quienes no estén de acuerdo con mis posiciones, que quiero en primer lugar indicar que pueden tener aspectos diferentes, porque nuestros sistemas en cuanto a el sistema colombiano puede tener una diversidad y obviamente yo me apoyo mucho para compartir con ustedes en las experiencias en Colombia. Aunque parezca un discurso que se repite tanto, la realidad del cambio del mundo es evidente por diferentes factores sociales, políticos, económicos, la continuidad de la revolución industrial, porque sencillamente lo que hemos tenido son unos cambios de elementos para realizar el trabajo, pero es una continuidad. El hecho de la pandemia del COVID-19, las nuevas guerras, fenómenos demográficos como el envejecimiento poblacional, las migraciones y las bajas tasas de natalidad. Todo ello es suficiente para que pensemos en un cambio extremadamente grande en este mundo global de hoy y por el auge de las comunicaciones. Hoy tenemos aquí el ejemplo que siempre he admirado tanto en el Brasil, que nos han llevado una ventaja grandísima a nuestros países en las comunicaciones. Hoy sabemos que hay muchas personas que nos están siguiendo en este evento gracias a la vanguardia de este maravilloso país. Vamos a mirar un poquito las bases de la financiación de los sistemas de seguridad social. Su característica ha sido eminentemente contributiva desde los tiempos de Bismarck y Beveridge, acogidos por nuestros países, el mío en especial. Conversábamos con la profesora Toña
que tal vez acá no ha sido tan evidente. En particular, debo referirme al mío, como les decía, porque pues lo conozco mucho más, aun cuando tengo algunas referencias de otros países que he tenido la enorme ventaja de visitar entre este país que quiero tantísimo. Pero también debo aclarar que muchas de las afirmaciones que hago son producto de mi visión, que pueden o no compartir, lo acepto perfectamente, y que ojalá no sean una utopía. Posiblemente 2 siglos atrás, cuando la concepción de generación de la protección laboral se basaba en la existencia de los 3 elementos de la relación laboral y de allí emanaban todas las garantías, pensando que debía ser indefinida, que debía permanecer la persona casi dueña de su puesto de labor, porque de eso dependía que cumpliera una edad y unos años para adquirir su pensión de jubilación. Quien la reconocía era el empleador y obviamente era su responsabilidad. Allí no se tenía en cuenta ninguna base de cotización, sino que era responsabilidad del empleador. Entonces, este cambio de basarse ya en la contribución, en que inicialmente se dijo que sería una contribución tripartita, los trabajadores, los empleadores y el Estado. Entonces, esto nos lleva a pensar y profundizar un poco cuál es el dinero del Estado realmente. El Estado administra, unas veces bien, otras no tan bien, nuestros dineros provenientes de los impuestos. Entonces, ¿hasta qué punto podemos hablar en sano derecho de la existencia de esa trilogía? Como una anotación, puedo comentarles que en Colombia hacíamos gala de esa cotización tripartita hasta que nos fuimos dando cuenta en una época que el dinero del Estado no aparecía y se presentó la primera crisis en el régimen de las pensiones. Esto fue absolutamente evidente. Entonces, de allí tenemos esa reticencia en pensar que realmente haya esa contribución de parte del Estado, porque no lo hay. En Colombia, la ley de seguridad social proviene desde el año 46, ley 90 del 46. Esta fue la que creó los seguros sociales, cuyos riesgos fueron siendo asumidos en la medida que se contaron con los recursos suficientes provenientes precisamente de esa contribución. Eh, no fue completamente exitoso y tuvimos que hacer una reforma estructural en el año de 1993 con la Ley 100, que empezó su vigencia en 1994. De esta reforma sale un sistema dual. Quiere decir que se mantiene un sistema público manejado por una entidad que se llama Colpensiones y que es precisamente la que maneja este aspecto público. Pero se copió y creo que no se copió muy bien porque ya había experiencias negativas en cuanto al sistema chileno
de los fondos privados de pensiones, administrando también lo que llamamos las cesantías. La diferencia básica en estos dos sistemas es que el público mantiene la contribución, mientras que el privado es sistema de capitalización, es un sistema financiero y entonces la gente considera que está haciendo un ahorro. Con el correr del tiempo, cuando ya se fueron acercando a los requisitos de cumplimiento para otorgar las pensiones en los fondos de capitalización, salieron a flote unas inequidades, unas diferencias en cuanto al tema especialmente del monto de la pensión y también en algunos aspectos tocantes a la edad. Esto pues ha servido precisamente, digamos, de una fundamentación para que estas propuestas de reforma que estamos teniendo en mi país, que son grandísimas porque nosotros tuvimos un cambio de gobierno, de pasar de derecha al sistema de izquierda. Entonces, estas propuestas de reforma que se están considerando son extremadamente opuestas con respecto a lo que traíamos. Debo destacar, eso sí, de que en cuanto al sistema de riesgos laborales, es un sistema que se ha manejado supremamente bien, pero ha tenido la característica de que es un fondo al cual solamente aportan las empresas que están catalogadas por sus riesgos laborales. Esto ha sido muy bien administrado y en estas reformas no se han tocado para nada este régimen de los riesgos profesionales. Las reformas están solamente encaminadas a reformar salud y pensiones. Entonces, para nosotros realmente es muy satisfactorio ver cómo se ha mantenido este sistema con muchos éxitos. Otro problema que nosotros tuvimos muy grave, que se solucionó con la Ley 100 de 1993, era que teníamos 27 fondos diferentes de pensiones. Esto logró, digamos, disminuirse considerablemente y hoy solamente están como independientes las fuerzas militares y de policía, los notarios, los magistrados, los parlamentarios y profesores. Entonces, esto significó ya como ir unificando un poco estos sistemas. Ya con el análisis de las causas de la desfinanciación, nosotros debemos señalar dos aspectos importantes. Primero, ¿qué ha llevado a esta desfinanciación? En primer lugar, es evidente que los cambios de las relaciones laborales, al no existir esta relación laboral de dependencia, en donde de seguro la cotización es descontada al trabajador y depositada en su cuenta, pues ya se deja a la cultura de la seguridad social, a la conciencia del trabajador independiente que haga realmente sus aportes. Entonces, esto definitivamente, el cambio de las relaciones laborales ha tenido mucho efecto en la desfinanciación de la seguridad social. Y pues hay que decir las cosas realmente como se debe.
Los cálculos actuariales no fueron suficientes, fueron llenos de errores y como tenían tantas consideraciones de tipo político, tenían mucho temor de afrontarlas con respecto a que había que pensar en el cambio de la edad, que había que aumentar el número de las cotizaciones. Nadie quería decir absolutamente nada de eso porque eso no genera votos. En nuestro sistema estaba prevista una revisión quinquenal. Esa revisión quinquenal a mí me parecía absolutamente sabia y era precisamente cada 5 años recalcular con base en el mercado laboral, en la situación económica y hacer los ajustes correspondientes. Se hizo por una sola vez, pero nunca más nadie quiso revisar esa situación porque no iban a tener el caudal de votaciones que se necesitaba. Esos dos aspectos han sido fundamentales, pero también estábamos frente a la necesidad de esa flexibilidad laboral, porque el mundo económico se volvió un mundo competitivo, mal competido, y nuestra producción a nivel de los países, sobre todo latinoamericanos, estábamos sujetos a una competencia absolutamente desleal de los países orientales, en donde no existen las prestaciones sociales. Esto genera el clamor de los empleadores que dicen, hay que flexibilizar las relaciones laborales, necesitamos unos tipos de contratos que atiendan a la temporalidad, que atiendan a la estacionalidad, pero la afectada naturalmente fue la seguridad social, porque en esos periodos de no trabajo, de no contrato, ¿quién iba a cotizar por ellos? Entonces, tenemos realmente que ser muy sinceros cuando estamos analizando cuáles han sido las causas de la desfinanciación de la seguridad social. ¿Para qué? Para poder verdaderamente llegar a una solución, porque no hay realmente causas sin un efecto. Es apenas lógico que de donde se saca dinero en un fondo y no se deposita, ese fondo se agota. Entonces, la inteligencia, la innovación tiene que decirnos cómo vamos a suplir esta carencia de ingresos, y en eso no hemos sido muy ágiles porque eh, no se piensa verdaderamente en ello y eh, tenemos que solucionarlo de todas maneras. Perdón. Pero ya me he referido un poco al sistema pensional con énfasis en la situación de Colombia naturalmente. Veamos qué pasa en cuanto al sistema de salud. En ese sistema de salud era absolutamente evidente la contribución del porcentaje del empleador y del trabajador. Para una satisfacción nuestra, tenemos el sistema no solamente contributivo, sino subsidiado. Y ese sistema subsidiado atiende a una gran cantidad de población, digamos, vulnerable. Esta atención es una atención muy buena y se extiende a beneficiarios. Se construye la posibilidad de esa solidaridad y de poder tener ese sistema subsidiado, porque existe una tasa, un porcentaje de quienes devengan más de 4%, 4 veces el salario mínimo legal existente. Hay un porcentaje que va a alimentar ese fondo para sostener la salud subsidiada. Tenemos un 99% de cubrimiento. Yo no les voy aquí a venir a decir que sea el mejor, pero es
de buena calidad. De allí que nos preocupe mucho la situación que en este momento se vive con respecto a las entidades prestadoras de salud. Hay que ser absolutamente conscientes. Los costos han aumentado para todo el mundo. Entonces, si aumentan para todo el mundo, las empresas tienen mayores costos por los medicamentos, por los salarios que tienen que pagar a sus profesionales, pero esos ajustes no se han dado en la medida en que debieran darse. Tenemos también el sistema de unidad por capitación. Es el cálculo que se hace de cuánto le cuesta en el sistema de salud cada persona. Hace 10 años no se ajustan esos valores. Ha cambiado el dólar, ha sido una moneda muy fluctuante y tiene mucho que ver con nuestros sistemas. Además, lo que les decía de los costos de los medicamentos, todo ha subido y en este momento hay una gran crisis en las entidades de salud por el no ajuste de la unidad y además por no permitir hacer los ajustes en medicamentos. Pues este gobierno que quiere regresar 70 años atrás, volviendo a la sanidad pública, encontró el mejor medio de acabar con la salud en Colombia. Fácil, muy fácil. No deja ajustar la unidad por capitación y encontró otro sistema mucho mejor. Las EPS contratan con las IPS, las clínicas, los laboratorios, los procedimientos especializados. Entonces, esos dineros deben pagarse rápidamente. No, el gobierno está demorando 3, 4, 5 meses estos pagos, los hace a cuenta gotas, un dinero devaluado, porque lo que no se paga en el momento de la exigibilidad ya está devaluado. Entonces, en este momento hay una situación muy crítica, demasiado crítica en la salud en Colombia. Y cuando nosotros también analizamos qué ha pasado con el sistema de pensiones que también está amenazado en su financiación, tenemos que resaltar el enorme trabajo del sistema de salud que sencillamente ha contribuido a que vivamos más en mejores condiciones gracias a la salud preventiva, gracias a toda la educación que nos han hecho con respecto a la alimentación, al ejercicio, al cuidado, a la prevención. Entonces, fíjense ustedes cómo se interrelacionan unas causas con las otras y tenemos que ser absolutamente atentos. Para ya ir cerrando, porque no quiero extenderme para que podamos conversar, debo señalar cómo los sistemas de reparto están siendo, digamos, una amenaza para las generaciones venideras. Nuestros jóvenes, y con toda la razón, están viendo con gran preocupación. Nosotros estamos sosteniendo a las personas que están pensionadas y nuestra pensión, ¿de dónde va a salir? Por lo que yo les decía, esas tasas de reemplazo no se están dando por la sencilla razón de que hay menos cotizantes, tenemos unas tasas muy bajas de natalidad. Entonces, todo esto está afectando. Y si consideramos este problema, o digamos no es problema, porque es algo muy importante, porque como les decía, es un éxito de la salud,
el cálculo probable de vida es cada día mayor. Para el año 2050, el 85% de la población del mundo será una población envejecida. Y no calculamos esas pensiones a tan largo espacio. Estábamos convencidos de que una mujer a los 74 años, adiós, ya estaba muy lejos. Pero ahora tenemos una larga y activa vida y sencillamente no alcanzamos a cotizar para tanto tiempo. ¿Qué está pasando con este periodo que se alargaron nuestras pensiones sin cotizar? Necesariamente está originando un desfase muy grande en este fondo. Y los jóvenes miran prácticamente imposible porque ellos tienen que cotizar para que a nosotras, las personas adultas, nos llegue muy cumplidamente nuestra pensión. Eso es inequitativo. Eso no puede ser así. Y conversábamos con la doctora Celia de todos estos temas y le decía, yo siento que una persona como yo, que he tenido la posibilidad de vivir tantos años, de vivir muy bien, de estar muy bien y seguir trabajando, tengo una obligación con el sistema. A mí me debieran retirar una parte de mi pensión gradual que tenga acuerdo para esos fondos como solidaridad. Eso no se hace en nuestro sistema. En otros posiblemente sí. Y en el sistema público en Colombia hay la posibilidad de que si un pensionado trabaja, deja a un lado la pensión, recibe el salario si le es más benéfico, pero de ese salario tiene la obligación de aportar. Pero nadie quiere hablar de eso. ¿Por qué? Porque eso es un aspecto político y entonces, ¿quién, un parlamentario que vaya a hablar de eso? No, no va a tener votación y entonces, no, yo no toco eso, a pesar de que es un problema supremamente grave. Entonces, hay un desinterés de los jóvenes por cotizar. Yo les pregunto a mis estudiantes, ¿usted qué piensa con respecto a las cotizaciones para pensión? Yo, pensión, pues estoy muy joven. Mm, Eso allá más adelante se verá. Entonces, no estamos trabajando suficiente en la cultura de la seguridad social y además nuestros jóvenes están completamente desmotivados con el sistema porque ven las posibilidades de su pensión demasiado lejanas. Desde hace muchos años se viene hablando de este problema de la desfinanciación, especialmente del sistema pensional. Y hay un estudioso, investigador que ha trabajado mucho con la Organización Internacional del Trabajo, que es precisamente Carmelo Mesa Lago. Recientemente presentó las conclusiones de sus últimos estudios y está proponiendo 5 pilares, pero de esos pilares hay unos que se mantienen en el sistema contributivo, pero además analiza las otras posibilidades. Pero llama mucho la atención, digamos, es que parece que somos cíclicos en la historia de la humanidad. Los países nórdicos están volviendo al sistema de los seguros colectivos, los seguros, ese sistema de tener la posibilidad de unas pensiones o de una asistencia, pero a través del sistema de seguros, que ese lo analizamos mucho precisamente en los Estados Unidos, que ellos tienen su affidavit, que es precisamente la construcción de sus servicios de salud y de pensiones a través del sistema de los seguros. Eh, si no afrontamos este problema con la seriedad con que debemos afrontarlo, con bases técnicas
con estudios económicos. Esto no pueden ser ni problemas políticos, ni pueden ser banderas de gobiernos progresistas. No, esto hay que tomarlo de una manera mucho más seria. Recordaba también cuando participamos de la construcción de la recomendación 202 de 2012 sobre los pisos mínimos, porque el convenio 102 de 1952 no presentaba ratificaciones. Cuando empezamos a construir esa recomendación, había 23 países que habían ratificado este convenio. Empezamos a estudiar, bueno, ¿cuál es la causa realmente de esta baja ratificación? El temor que tienen los estados de asumir cargas económicas, porque no nos digamos mentira, la seguridad social es muy costosa. Entonces, nadie, verdaderamente nadie quiere afrontar este problema económico con toda la seriedad. Pensamos que con esta recomendación se iba a incentivar la ratificación, pero hoy 43 países han ratificado el convenio. Hoy, precisamente cuando organizaba mis ideas, ingresé a la página, pero la lista de los países que no han ratificado es inmensa, de modo que no hemos avanzado nada, así tengamos convenio y recomendación. Pero de otras formas, también llama la atención que uno de los instrumentos internacionales de precisamente ahora del centenario en 2019 se dio precisamente un estudio de una comisión que habla del informe sobre una protección social universal. Esto ¿qué nos hace pensar? Que realmente la OIT está volviendo por uno de esos pilares iniciales en su constitución. Solo a través de la seguridad social podemos combatir la pobreza, y al combatir la pobreza estamos garantizando una paz universal. Yo creo que hacia allá tenemos que caminar, hacia allá nos tenemos que esforzar, y esa tiene que ser una misión de ustedes, los más jóvenes, y los que ya estamos cumpliendo nuestras tareas, seguir insistiendo en esa protección social universal. Muchísimas gracias. Obrigado, professora Marta. É sempre é enriquecedor, mas, sobretudo, preocupante, né? Ouvir com a sua autoridade um testemunho tão cristalino sobre as dificuldades que esse problema nos traz, né? Enquanto a senhora falava, eu pensava que, para alguns, existe um dilema simplório, essa é a grande verdade, em ter, de um lado, coração de ferro para negar benefícios às pessoas que hoje pedem, né, diferenças salariais, sobretudo reajustes previdenciários ou, né, algum custeio, algum pagamento que não foi custeado. E quando se pensa em gerações futuras, a oposição, a ideia contrária é que você não tem bola de cristal para prever quais são essas necessidades, né? A discussão não é essa, a discussão é outra. Há um senso de responsabilidade de todos nós com relação ao presente, mas sabendo, né, que a marcha civilizatória trará gerações futuras com necessidades previsíveis. A previsibilidade
ela se faz a partir de padrões técnicos, científicos. É bem verdade que existem variáveis, né? Existem erros atuariais, como a senhora mesma colocou, mas existem certezas matemáticas, né? Se nós pegarmos o nosso desenho populacional, a nossa forma, né, da nossa população, nós tínhamos uma forma de pirâmide. Recentemente, este ano, aliás, poucos meses, foi publicada uma nova, né, uma nova forma, uma forma de coroa, né? Significa, obviamente, um aumento da longevidade, uma diminuição da base. Isso matematicamente é só questão de colocar números, não tem custeio, né? Toda a generosidade, né, que foi empregada para concessão de benefícios em relação ao passado está repercutindo nas gerações atuais, né, que não conseguem benefícios. Por quê? Porque não cabe no orçamento. Então, você vai aumentar a idade, você vai reduzir alcances, enfim, você vai, de alguma forma, sacrificar, né, as futuras gerações por causa de alguns de alguns populismos que não são só da classe política em sentido estrito, às vezes do próprio poder judiciário, que por várias razões opta por ser generoso, né, ao invés de observar esses padrões. E eu confesso que, às vezes, eu deposito muita esperança numa leitura técnica, às vezes pensando na criação de agências reguladoras que seriam capazes de fazer uma gestão dessas, enfim, desses programas, né, com um pouco mais de neutralidade. Mas também, né, não faltam exemplos de capturas das agências, né, por parte de governos, etc. Então, eu acho que o caminho não tem como escapar desse senso de responsabilidade. É o que é transformador, né? Consciência e senso de responsabilidade. Eu reforço, mais uma vez, né, o agradecimento da escola e também do Mackenzie pela sua exposição, um grande prazer. E agora eu tenho também a honra e o privilégio de passar a palavra à professora Zélia Luiza Perdonar, que, como eu disse, é uma querida amiga, parceira, etc. A professora Zélia é também professora do programa de pós-graduação em Direito Político e Econômico e é líder do grupo de pesquisa O Sistema de Seguridade Social e também é procuradora regional da República, atuando aqui nesse tribunal e é presidente de uma associação nacional dos procuradores da República também. Eu deixo por conta dela explicar do que se trata. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de trazer a academia para o tribunal. Eu penso que todos aqui, eu vejo muitos mestrandos, doutorandos, doutores, muitos aqui presentes e outros também online aqui pela plataforma, e também muitos juízes, servidores. Então, essa conversa entre academia e aplicabilidade do direito, eu sempre penso que é essencial. Então, eu queria fazer esse registro de agradecimento ao professor José Carlos Francisco, ao doutor José Carlos Francisco, aqui, desembargador dessa casa, e também ao presidente da IMAG, o também desembargador federal, doutor Nino Toldo, por perceber, ter a sensibilidade de perceber a importância de trazer a academia, ter esta troca entre a prática e o estudo acadêmico das questões, especificamente aqui relacionadas à sustentabilidade intergeracional da proteção social, mas, enfim, da sustentabilidade da proteção social às futuras gerações. Então, eu queria fazer esse registro. Gostaria, professor José Carlos Francisco, que transmitisse isso ao presidente da IMAG por essa sensibilidade. Eu queria também aqui agradecer a todos que estão, aos servidores que estão viabilizando, né, essa discussão, porque não só os que estão aqui, mas os mais de 200 inscritos que acompanham, eu acho que é uma oportunidade e as novas tecnologias permitem isso, né? A professora Marta falava aí que as relações de trabalho hoje já não são aquelas da primeira Revolução Industrial,
ou não são aquelas de quando a Previdência Social foi criada em 1883 na Alemanha, ou há 100 anos atrás, quando foi criado, porque estamos comemorando, professora Marta, o centenário da Previdência Social no Brasil, exatamente nesse ano. E então nós temos pontos que a professora Marta expôs, que essas novas relações, elas trazem uma diminuição no financiamento tradicional da Previdência Social, mas traz muitas coisas boas, e dentre as quais essa possibilidade de democratizar o conhecimento justamente pelas novas tecnologias. E queria também fazer um registro, além disso, professor José Carlos e doutor desembargador aqui dessa casa, da importância do tema que o senhor escolheu para aprofundar as pesquisas, que é a segurança jurídica coletiva. Nós temos, na tradição do direito, verificar a segurança jurídica individual. E essa perspectiva da proteção às futuras gerações, e futuras gerações, quando a gente fala, por exemplo, em previdência, muitas vezes são as gerações atuais, mas futuras gerações em termos de receber benefícios, que seriam intrageracionais, e também, não só as intras, mas também as intergeracionais. Então, eu queria fazer esse registro, porque o olhar constitucional nessa perspectiva é muito importante, inclusive os dois grupos de pesquisa que estamos aqui representando, a Cidadania, Constituição e Estado Democrático de Direito. Eu tenho dito que os direitos integrantes da Seguridade Social no Brasil, que se vocês perceberam que a professora Marta falava muito do aspecto da Seguridade Social contributiva, depois tocou também a saúde, que agora também foi universalizada, embora com duas portas de entrada lá. Mas esses direitos de seguridade social no Brasil, que foram redesenhados a partir da Constituição de 88, eu não tenho dúvida em afirmar que são talvez os melhores instrumentos para garantir a cidadania no Brasil pós-Constituição de 88. Então, essa conversa entre os instrumentos e a busca, né, da efetiva cidadania, me parece que pensar a segurança jurídica nesse aspecto coletivo é muito importante, então quero parabenizá-lo por isso. Inclusive, a professora Marta mencionava aqui essas dificuldades de se pensar a futura geração, nesse sentido, a professora Catarina Botelho, que já participou de outros eventos com o professor José Carlos Francisco, comigo também, lá dentro especialmente de seminários e também de bancas de mestrado e doutorado, ela sempre menciona da dificuldade de se pensar, né, se é um dever ou se é um direito. É um dever das gerações atuais com as gerações futuras ou é um direito das futuras gerações? E se é um direito, existe direito sem sujeito? Porque as futuras gerações, né, ao menos intrageracionais, não estão aqui. Então, ela tem, assim, eu acho uma tendência, e eu também, de pensar no dever das atuais gerações às futuras gerações, esse dever. E é importante, professor, porque hoje de manhã mesmo estava numa banca de qualificação, doutorado, e se mencionava da sustentabilidade ambiental. E não tem dúvida, eu percebo aqui nos pareceres do Ministério Público ou em ações promovidas pelo Ministério Público em matéria ambiental, nos acórdãos, nas decisões proferidas por esse tribunal, que existe uma preocupação na sustentabilidade ambiental, mas pouco tem se discutido a questão dos outros dois Es da sustentabilidade, o social e o econômico. A professora Marta disse que nós, os países latino-americanos ou mesmo europeus, como é que nós vamos garantir o desenvolvimento econômico se nós temos que concorrer com gastos muito superiores aos países asiáticos, né? Então, esse choro dos empresários em relação a isso. Mas, nesse contexto, por isso que eu sempre tenho dito que não se pode pensar, professor José Carlos Francisco, só no edo ecológico, mas também no edo econômico e também no aspecto social da sustentabilidade. E aí, quando nós pensamos em segurança jurídica coletiva, eu penso que estamos
vendo um viés desta sustentabilidade, e nós aqui na fala de hoje da professora Marta, em relação à sustentabilidade social. E a professora Marta aqui mencionava, né, ela falou do convênio, né, da Convenção 102. A Convenção 102, para quem não tem assim um profundo conhecimento em relação às normas expedidas pela Organização Internacional do Trabalho, esse 102 estabelece normas mínimas em matéria de seguridade social. E a professora Marta disse que essa convenção é de 1952, né? Olha quantos anos, já temos 70 anos dela, e a professora Marta disse que hoje apenas 43 países firmaram esta convenção. E ela também mencionava que teve um informe, né, da OIT, elaborado em razão dos 100 anos da OIT em 2019, mas antes disso, né, a professora Marta, ela mencionou aqui a recomendação 212, que estabeleceu um piso mínimo de proteção, porque antes disso, né, em 2009, 2010, uma das conferências da Organização Internacional do Trabalho fez um diagnóstico do porquê, né, do porquê não ter poucos países ter assinado essa convenção das normas mínimas de seguridade social, e nesse diagnóstico foi observado que o professor José Carlos Francisco, 20% dos trabalhadores no mundo tinham proteção. Então, muitas vezes se tem as normas e não se tem a efetividade dessas normas, né? E aí, por isso que em 2012 veio essa recomendação de piso mínimo. E tem muitas discussões em relação a isso, e agora, quando veio esse informe, e a ideia é uma proteção social universal, talvez uma proteção social em pisos mínimos, porque muitas vezes a gente pensa, não, seria uma regressão pensar em pisos mínimos. Mas mesmo aqui no Brasil, nós temos 47% dos trabalhadores da iniciativa privada na informalidade. E esses não têm proteção nenhuma, né? Então, eu acho que nesse contexto, eu diria que não basta pensar nas futuras gerações, mas nas atuais gerações. Será que esta proteção que nós temos, ela é adequada para garantir tudo isso? E aquilo que a professora Marta disse, né? Muitas vezes não é conveniente para um legislativo, para um executivo defender propostas que não sejam simpáticas aos atuais eleitores. A professora Catarina diz isso, né? Será que o legislador e o executivo, ao estabelecer uma política, ele vai se preocupar com as gerações futuras? Porque não são as gerações futuras que vão votar por uma futura eleição. É a geração atual. E ainda a geração atual, a professora Catarina divide em aqueles que não, quando se fala em previdência social, aqueles que ainda não ingressaram no mercado de trabalho e não são segurados, aqueles que estão trabalhando e contribuindo, mas não são beneficiários, que seria aquilo que nós chamamos de intrageracional, e aqueles que já recebem benefício. A professora Marta, ela disse, por que não pensar numa contribuição, né, na inatividade dos beneficiários? Aí, todos nós que somos beneficiários do regime próprio sabemos que no regime próprio há uma contribuição, mas uma contribuição que incide no que ultrapassa o teto do regime geral, que hoje é 7.504. Talvez, para pensar talvez a gente tenha que pensar em saídas, e a professora Marta disse em trabalhos técnicos. Para se ter uma ideia, professor José Carlos Francisco, a contribuição, né, do contribuinte individual que recolhe com o microempreendedor individual, ou mesmo do que trabalha, que é aquilo que foi denominado em 2012 a proteção à dona de casa, né? Mas aqui, então, para estabelecer uma igualdade de gênero, então, a contribuição daquele que exerce só as atividades domésticas, né? E é de família de baixa renda, tanto do microempreendedor quanto do facultativo que está no âmbito residencial, ele recolhe 5%. E a semana passada eu tive a oportunidade de estar numa audiência pública na Câmara dos Deputados, onde se discutia a inteligência artificial e as repercussões na Previdência, inclusive no equilíbrio financeiro atuarial, que é um mandamento constitucional. Desde 98, tanto no regime próprio quanto no regime geral,
tem observância de critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial. 10 anos depois da Constituição foi editada, veio esse mandamento em relação a isso, e aí uma das pessoas que também estava lá nessa audiência pública, que é um grande estudioso, o Rogério, não me lembro bem o sobrenome dele, mas ele mencionava que se um contribuinte individual, que é um microempreendedor individual, requerer um benefício por incapacidade temporária, por 9 meses, ele precisa cotizar 15 anos para equivaler àquilo que ele ganhou em 9 meses de um benefício por incapacidade temporária. Ou, no regime geral, a mulher precisa recolher 15 anos e o homem 20 anos. Os 15 anos da mulher, professor José Carlos Francisco, equivale a 9 meses de benefício. Aliás, os 15 anos que ela recolhe, aqueles 5%, equivale a só 9 meses de prestação. E aí vai ganhar, vai receber, a mulher se aposenta com 62, o homem com 65, então em 9 meses ele teria de volta tudo. Então é subsidiado, mas é aquilo, a gente sempre tem que pensar aquilo que a professora Marta disse, o subsidiado é pago por todos, porque o Estado não tira dinheiro do nada, né? Nós somos um país que tem os recursos provenientes basicamente do fiscal, basicamente dos tributos. Quer seja contribuição, aqui está o Fernando, que está repensando o financiamento da Previdência na sua dissertação de mestrado, quer seja a contribuição da empresa sobre a folha, quer seja a contribuição da empresa sobre o faturamento, quer seja da contribuição da empresa sobre o lucro, ou mesmo de outros impostos, na verdade, tudo sai de nós, todo sai da sociedade, todo sai do contribuinte, porque o Estado ele não produz dinheiro. Então, professor José Carlos Francisco, eu quero, mais uma vez, ratificar minhas palavras iniciais, né, de agradecimento por essa escola, se abrir para que a gente possa pensar, porque seria talvez até simpático da nossa parte dizer não, tem que conceder direitos, tem que ter mais para inclusão previdenciária, vamos reduzir alíquotas, mas tudo isso é sustentado. E agora nós estamos vendo nessa reforma tributária que, em última instância, quem paga, inclusive numa proporção maior, são os mais vulneráveis, porque, ao menos até na tributação atual, o maior percentual da tributação se dá e de forma indireta. Então, eu vou comprar esse copo, eu pago um conjunto de tributos. Eu vou comprar esse copo. Alguém que ganha o salário mínimo vai comprar esse copo e paga a mesma tributação. Por isso que a gente diz que quanto mais vulnerável economicamente maior percentual paga proporcionalmente de tributação. Então, às vezes, quando eu dou um parecer favorável ou não a um medicamento, a um tratamento que não está numa lista, ou a flexibilizar o ordenamento previdenciário, ou flexibilizar uma proteção assistencial, eu tenho que saber que aquilo vai significar alguém pagando mais. Eu queria fazer esse registro porque alguns dizem que é ser fiscalista, pensar nos custos, né? E o Cassal Tanabás é um professor de Coimbra, ele diz que talvez nunca esteve na moda falar dos custos, mas que os custos e os deveres em relação aos direitos são a face oculta dos direitos fundamentais que, ao menos no ordenamento jurídico brasileiro, os direitos sociais todos são classificados como direitos sociais. Então, essa sensibilidade da IMAG, essa sensibilidade, professor e doutor José Carlos Francisco, essa sensibilidade de Vossa Excelência em trazer essa temática para aqui, mesmo muitas vezes sendo antipático essa temática, ela é motivo de registro e de admiração de minha parte como professora, minha parte como cidadã e minha parte também como membro do Ministério Público. Eu tenho certeza que os desembargadores e juízes que me acompanham sabem que me manifesto nesse sentido nos pareceres, em recursos que tenho muitas vezes interposto, porque nós efetivamente precisamos pensar em garantir a proteção não só às atuais
gerações, mas às futuras gerações. E eu termino dizendo que na segunda-feira, na aula do mestrado e doutorado, além da professora Marta, nós estávamos com mais 2 professoras da Inglaterra, e uma delas fez uma comparação do sistema inglês com o sistema grego, porque ela é professora na Inglaterra, mas é grega, e aí nós, alunos, fizemos a comparação com o sistema brasileiro, porque todos sabemos que o Sistema Único de Saúde ele foi desenhado na Constituição de 88 com base no sistema inglês. E ela mencionava o fato de uma criança ter ido requerer judicialmente um tratamento, e na decisão lá dos juízes ingleses foi no sentido de que, além do direito daquele cidadão, eles tinham que pensar na sustentabilidade do sistema como um todo. Então, talvez inclusive, eu até como mencionei para o professor José Carlos Francisco, eu mencionei que aquela decisão tinha muito a ver com o projeto de pesquisa que, desde o ano passado, é liderado por ele e que, pela generosidade dele, me convidou a fazer parte, e aí o nosso grupo de pesquisa, o Sistema de Seguridade, que tem muitos integrantes presentes, então tivemos a oportunidade de participar e talvez, talvez assim, a dificuldade de um juiz negar, como no caso específico, e ela inclusive disse que naquele dia ela soube que a criança tinha falecido, né? Então, as dificuldades muitas vezes de um juiz negar um tratamento que não está dentro daquele selecionado pelo executivo e pelo legislativo, mas muitas vezes, quando eu penso coletivamente aquele sistema, e foi o caso do juiz inglês, ele pensou, talvez salvou muito mais do que uma vida, né? Então, porque não é o direito de um, é o direito de um frente ao direito da coletividade. Então, faço esse registro, professor, devolvo a palavra para o senhor e quero, mais uma vez, parabenizá-lo pela escolha do tema do projeto de pesquisa e por trazer essa discussão em relação à proteção, porque todos nós sabemos hoje que o maior número de ações na Justiça Federal está relacionada exatamente à proteção previdenciária. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Zélia. É uma discussão que nós temos há muito tempo, é um objeto de estudos que temos há muito tempo. Eu só pontuar de uma maneira muito didática do que exatamente nós estamos falando. Pensar ou falar em segurança jurídica coletiva, na verdade, é uma decorrência do próprio texto normativo, da literalidade do texto normativo. Analisando o título 2, capítulo 1 da Constituição, nós encontramos direitos e deveres individuais e coletivos. E no caput do artigo 5º há a segurança jurídica. Portanto, há uma perspectiva coletiva da segurança jurídica positivada, né? Como aí, vamos lá, como um princípio geral, certo? E que, como princípio, ele vai ter a face dos direitos, das garantias e, naturalmente, dos deveres. A primeira afirmação quanto à natureza jurídica. Qual o efeito lógico, normativo disso? Bom, sendo um princípio que tem todas essas faces, ele vai ser trabalhado como um princípio. Então, ele vai permitir um conjunto de interpretações a partir de máxima efetividade, a partir de ponderações e tal. Quais são as matérias que a segurança jurídica abraça? Tantas. A previdência é uma, a saúde é outra, seja ela pública ou privada. A Luciana anotava outro dia um texto da lei urbanística, né? Exatamente, que fala em futuras gerações. Eu gosto de citar esse artigo, um artigo muito interessante, se não me engano, é o artigo 10º da Constituição do Japão, que é um país, obviamente, de uma cultura de vanguarda, fala na responsabilidade de em relação a futuras gerações, de modo amplo, sem restringir ao meio ambiente. Mas é evidente que o meio ambiente traz essa discussão já há muito tempo, né? Porque há padrões científicos acusando os problemas que todos vemos hoje e sentimos hoje, não por acaso, né? Quem são os titulares, né? O titular do coletivo é o oposto do individual, então ele é transindividual. Por que a palavra transindividual? Porque ela abraça tanto
os sujeitos de direito que existem hoje, que fazem parte, por exemplo, de um plano de seguro privado, portanto, são sujeitos de direito que existem, então eu não tenho de pensar em alguém que não existe, mas quando vem a questão, tá, mas e quando é do amanhã, né? Sujeitos de direito do amanhã, isso é uma categoria jurídica que também não é estranha ao nosso sistema. Talvez a mais elementar delas seja a proteção do nascituro, né? Mas muito além, o próprio direito ambiental, trazendo a sustentabilidade, já levou de muito tempo essa discussão que nós tentamos pegar categorias muito antigas e encaixar ideias muito diferentes, né? No centro, no coração da ideia da segurança jurídica coletiva, existe a sustentabilidade. Não por acaso, hoje, nós temos o privilégio de ouvir a professora Marta. A sustentabilidade, na visão que eu tenho trabalhado, né, que é, sim, baseado especialmente na professora Catarina Botelho, uma portuguesa da Universidade do Porto, né, a sustentabilidade é o aspecto procedimental, é como se estrutura uma política pública do presente para alcançar tanto o presente quanto o amanhã. E como isso se encaixa na nossa prática judiciária? Parece alguma coisa acadêmica, alguma coisa distante, alguma coisa que não esteja acontecendo e que as decisões judiciais de hoje, enfim, podem se dar o luxo de não notar. Não, pera lá. Primeiro, né, como nós sempre procuramos uma resposta normativa, a LINDB, já de muito tempo, exige que todas as decisões judiciais, especialmente as baseadas em conceitos abertos, né, princípios ou conceitos jurídicos indeterminados, que essas leituras elas sejam feitas pensando nas consequências, é o tal do consequencialismo. Então, isso tem de estar no nosso horizonte, né? Mas o que me parece importante é sempre realçar os efeitos práticos das ideias abstratas, né? E a minha geração, isso parece até um rancor ou uma revanche, né? Mas a minha geração é a geração que vai trabalhar até os 70 anos no serviço privado, que eu também tenho um serviço privado, e dificilmente eu vou receber aposentadoria integral. Em compensação, eu vi pessoas trabalhando até os 40 com aposentadoria integral, contribuindo 5 anos. Tem alguma coisa errada nisso, né? Tem alguma coisa que não funciona, que não é justo, né? E o aspecto da justiça, embora seja, né, meta jurídico, ele está presente muito nessa leitura. Então, quando você pega uma leitura dogmática, quando você pega uma leitura ética, enfim, até quando você vai recorrer a elementos de justiça, a gente tem de colocar essa preocupação do coletivo no nosso horizonte. Essa é a ideia que eu queria mostrar a vocês e a importância de ter pessoas com a experiência, a riqueza de informação da professora Marta para nos permitir pensar em sustentabilidade. Eu agora, já avançando o horário, mas eu me sinto na obrigação e muito mais também no prazer em perguntar se primeiro vocês aqui presentes têm alguma pergunta e depois a gente vê se há pergunta pela internet, pelo online. Alguém aqui presente quer fazer uso da palavra, quer perguntar ou fazer alguma observação? Oi. Tem um microfone. Obrigada. Boa noite a todos. Prazer, professora Marta, mais uma vez de poder estar com a senhora aqui, professora Zélia, professor José Francisco. Eu gostaria de fazer uma colocação no sentido de que, quando nós falamos da sustentabilidade do sistema, é uma coisa que eu costumo, e já conversei com a professora Zélia nesse sentido, que nós não podemos deixar de lado a prevenção, porque se nós tivermos um cuidado muito grande e um olhar atento à prevenção, a gente vai, consequentemente, vamos estar cuidando nessa sustentabilidade. Porque quando nós falamos em parte de seguridade social, que nós englobamos tanto a parte da saúde, nós temos que levar em consideração que nós temos hoje, por exemplo, quando nós vemos os jovens, nós temos hoje muitas jovens que eles não pensam numa geração futura de filhos e tudo mais, de terem né, essa geração. Eles bastam a vida deles de hoje em dia. Então, assim, o sistema ele vai estar sendo suportado só por eles. Se a gente parar para pensar, a gente pouco vai ter mais para frente.
Quando eu falo na parte de prevenção com relação a isso, vamos ver como nós temos o tratamento da juventude hoje com relação à parte de alimentação, por exemplo. Nós temos uma industrialização muito grande, aonde nós vemos isso constantemente na parte de iFood e tudo mais. Quando nós viemos na parte de sustentabilidade do sistema, nós estamos nos preocupando também com a parte de benefícios previdenciários na parte de aposentadoria. Mas tem um benefício da incapacidade temporária que esses próprios jovens hoje não estão levando a sério e nós não estamos tendo uma prevenção com relação a toda essa educação alimentar que vai causar um dano muito grande e isso, consequentemente, também vai trazer prejuízos com relação à parte da Previdência Social, porque não só na parte da aposentadoria. E esses mesmos jovens, eles não estão preocupados de recolher para a aposentadoria lá no futuro. Muitas vezes eles não estão pensando lá, só que nós temos que ver que uma falta de prevenção que a gente está tendo, nesse cuidado específico, ele vai causar um dano muito grande também. Porque nós temos aí muitos e muitos benefícios por incapacidade temporária que gerem em relação ao quê? Justamente por causa de acidente, por causa de alimentação, por causa de distúrbios alimentares, por causa de distúrbios psicológicos, por causa do quê? De uma falta de prevenção. Então, o cuidar, a nossa preocupação com a sustentabilidade no futuro, nós temos, se nós levarmos em consideração e termos agora um cuidado grande e primordial na prevenção, a gente vai estar contribuindo para os dois também. Perfeitamente. Obrigado. Existe mais alguma pergunta aqui da parte? Pelo chat chegou perguntas? Não? Eu queria perguntar se a Muito obrigado. Se a professora Marta quer fazer alguma ponderação ainda? Pues después de escucharlo atentamente, esta presentación que usted ha hecho sobre la importancia precisamente de esta seguridad jurídica colectiva, afianzado también por las manifestaciones que ha hecho la doctora Celia, no me queda la menor duda de la inmensa responsabilidad que tenemos precisamente de atender esta situación con la debida seriedad. Y cuando me refiero a la debida seriedad, es precisamente la importancia de las bases técnicas, de las bases económicas. Nosotros no podemos seguir manejando estos aspectos tan delicados desde un punto de vista político, desde un punto de vista de discursos que nos alejan tantísimo de la realidad y que no nos permiten realmente afrontar los problemas en la magnitud que ellos tienen, porque no son problemas pequeños, son problemas muy grandes que están relacionados precisamente con el ser humano, que están precisamente con la generación, no solamente generación presente, sino generación futura. De modo que entonces yo no pienso que el instrumento de los discursos políticos sea la mejor vía para tomar una muy fuerte acción y una muy fuerte responsabilidad con este tema. Es una invitación y la llevaré a mi país como un gran aporte que he recibido de parte de ustedes con una enorme satisfacción. Muchas gracias, usted es muy generosa, muitas graças. O político faz parte, nós temos de conviver com ele, mas tem de ter um espaço que o técnico ocupa, né? Ele não pode ser vencido sempre pelo político. Professora Marta, professora Zélia, eu reforço mais uma vez a riqueza, né, a grande oportunidade e a honra de recebê-las aqui. Muitas graças, né? Espero vê-la mais vezes aqui. Agradeço também a direção da IMAG, né, o Javan, grande Javan, Zé Roberto, todos que fazem esse evento, doutor Nino, que nos sempre abre espaço, e, sobretudo, agradeço a todas e a todos, né, esperando revê-los em breve.
grande abraço, boa noite. Buenas noches.